Olá, olá, galerinha! Vamos aqui começar com mais uma aula nossa de matemática, voltada para o terceiro ano do ensino médio, ok? Preparados? Então, vamos lá! Conteúdo abordado na nossa aula de hoje: ponto médio e alinhamento entre três pontos. Ponto médio. Considerando M o ponto médio do segmento AB, temos a seguinte expressão matemática para determinar as coordenadas do ponto médio de qualquer segmento do plano cartesiano. Então, nós temos aqui uma fórmula, xm, que x é o ponto médio, xa mais xb sobre 2 e ya mais yb sobre 2. Gente, só uma dica, como a gente já vem trabalhando os conteúdos anteriores, a de distância entre dois pontos, equação da reta, então fica melhor a gente estar usando como x1 e x2, y1 e y2, beleza? Então, ao colocarmos a fórmula, para não bagunçar muito aí a cabecinha de vocês, você pode estar trabalhando com x1, x2, y1 e y2. Ou seja, essa fórmula nada mais é do que uma média que a gente faz dos pontos no plano. Dadas as coordenadas dos pontos A e B, pertencentes ao segmento AB, determine as coordenadas do ponto médio. Então, vejam só. O ponto A ele é composto por x1 e y1, e o ponto B por x2 e y2. Então, aqui está como A e B, mas pode ser 1 e 2. Aí, vejam só. Substituindo, né? O nosso x1 vai ser 4, o x2 vai ser 8. 4 mais 8, 12. 12 dividido por 2, 6. E o do y? Y1 vai ser 6, y2 vai ser 10. Então, 6 mais 10, 16. Dividido por 2, 8. As coordenadas do ponto médio do segmento AB são 6 e 8. Então, veja aí que é bem prático mesmo. Então, é um conteúdo bem simples, onde a gente vai estar trabalhando apenas uma soma e uma divisão. Nada mais do que isso. Dados os pontos P e Q, determine as coordenadas do ponto médio desse segmento. Aqui a diferença é porque peguei um ponto negativo. Apenas para vocês observarem que a gente faz o joguinho de sinal. Então, o x1 e o x2, né, nós vamos ter 5 mais menos 2. Quando os sinais são diferentes, a gente subtrai. Se os sinais forem iguais, a gente soma. Então, mais vezes menos, menos. 5 menos 2, 3. 3 dividido por 2 vai permanecer nessa fração. No ponto y, nós vamos ter 1 mais menos 9. Do mesmo jeito, ó. Mais vezes menos, menos. 1 menos 9, menos 8. Dividido por 2, menos 4. Então, tá aí o nosso ponto médio. Alinhamento entre três pontos. Condição para que nós tenhamos esses três pontos alinhados. Então, veja, o alinhamento de três pontos pode ser determinado aplicando o cálculo do determinante de uma matriz de ordem 3, ou seja, uma matriz quadrada. Ao calcular o determinante da matriz construída, utilizando as coordenadas dos pontos em questão e encontrando o valor igual a zero, podemos afirmar que existe colinearidade dos três pontos. Observe os pontos no plano cartesiano a seguir. Ou seja, gente, quando a gente aplica essa regrinha do determinante, se o resultado der igual a zero, então é porque os três pontos são colineares, eles estão alinhados. Se der qualquer outro valor diferente de zero, é porque os pontos não estão alinhados, ok?
Então, veja, através dessas coordenadas, iremos montar a matriz 3 por 3, que, no caso, é uma matriz quadrada. As abscissas dos pontos constituirão a primeira coluna e as ordenadas a segunda coluna e a terceira coluna será complementada com o número 1. Então, é aquela regrinha que a gente faz quando estamos trabalhando a equação da reta. Vou pegar meus valores, né, meus pares ordenados, vou montar bem direitinho na sequência que ele vem e vou completar minha terceira coluna com o número 1. Feito isso, a gente vai aplicar, aplicando a regrinha de Sarros, certo? Então, essa regrinha diz o seguinte: repetimos a primeira e a segunda coluna. Depois de fazer isso, a gente vai fazer a multiplicação das diagonais. Então, primeiras diagonais, geralmente o valor fica positivo. E na segunda diagonal, esse valor eles tende a ser negativo. Então, fazendo sempre o joguinho de sinal. Aqui um exemplo bem prático. Vamos verificar se os pontos P, Q e R estão alinhados. Então, vamos ver aqui a resolução. Vamos montar primeiro, né, isso, a nossa matriz para calcular o determinante. Peguei o primeiro ponto, 2 e 1. Segundo ponto, 0 e menos 3. Terceiro ponto, menos 2 e menos 7. Completei minha matriz toda com o número 1. Fechou a matriz. Vamos fazer agora o cálculo de Sarros. Então, peguei minha matriz, está aí ao lado, nessa parte aí feitinha à mão. Peguei a primeira e a segunda coluna e repeti. Feito isso, observe que eu tracei aí a canetinha para vocês verem a sequência que a gente faz as multiplicações. Então, a primeira diagonal ficou 2 vezes menos 3 vezes 1. Então, obtive menos 6. 1 vezes 1 vezes menos 2, menos 2. E 1 vezes 0 menos 7, todo número multiplicado por 0 é 0. Então, não coloquei aí no nosso cálculo. Coloquei um menos e abri um parêntese. Por quê? Vou começar agora a calcular a diagonal secundária. Então, como já tem outros sinais, e para a gente não se confundir, você coloca o menos e abre um parênteses para fazer a multiplicação da segunda diagonal. Ficando assim, ó. Menos 2 vezes menos 3 dá 6 vezes 1, 6 positivo. Menos 7 vezes 1 vezes 2 dá menos 14. E 1 vezes 0 vezes 1, 0. Organizando, nós temos menos 6 e menos 2, menos 8. Menos, aí eu tenho 6 menos 14, menos 8. Fazendo o joguinho de sinal aí, ó, menos vezes menos, mais. Então, menos 8 mais 8 igual a 0. Comprovamos, então, que esses três pontos são colineares. Então, eles fazem parte, né, isso de uma mesma reta. Até a próxima aula. Obrigada pela atenção. Cheiro. Tchau.